Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre sistema reprodutor feminino e sistema reprodutor masculino. Os órgãos sexuais, tanto feminino quanto masculino, se dividem em três conjuntos de estrutura. Primeiro conjunto são as gônadas. As gônadas são os órgãos que produzem os gametas, como por exemplo o testículo, que produz o espermatozoide, e o ovário, que produz o ovócito. Nós temos a genitália interna como segundo conjunto de estrutura. A genitália interna ela vai ser composta por glândulas acessórias e ductos que vão conectar-se às gônadas. E nós temos como terceiro conjunto de estruturas a genitália externa. Essas são as estruturas reprodutivas que ficam externamente ao nosso corpo, então é o que a gente consegue ver externamente. Para nós podermos compreender como que ocorre a reprodução e também como que ocorre a produção dos órgãos sexuais femininos e masculinos, nós temos que lembrar um pouquinho como que ocorre a produção dos gametas. E para isso, nós precisamos compreender sobre as nossas células diploide e haploide. Então, vamos começar falando sobre as células diploide. A maioria das nossas células do organismo vão ser células diploide. Então, se nós aumentássemos essa célula aqui, nós poderíamos ver aqui uma célula diploide. Essa célula é composta por 23 pares de cromossomo, ou seja, 46 cromossomos, né? Sendo que desses 22 pares são considerados cromossomos autossômicos que vão nos dar as características como cor do cabelo, tipo sanguíneo, cor dos olhos, cor da pele. E um par é considerado cromossomo sexual. Então, nós temos o cromossomo X e o cromossomo Y. Esse par de cromossomo é o que vai desenvolver os órgãos sexuais internos e externos no nosso organismo. Os gametas, por sua vez, são células haploide, ou seja, eles vão conter 23 cromossomos. Os gametas eles são derivados de célula diploide, onde essa célula tinha 23 pares de cromossomo e quando ela se divide, ela vai se dividir em duas células com 23 cromossomos cada, sendo 22 cromossomos que vão dar as características físicas nossa, né, como cor do cabelo, dos olhos, e um par que vai dar a característica sexual. Lembrando que quando nós falamos de de gametas derivados da mãe, nós temos sempre gametas X e gametas derivados do pai, nós temos gametas X e Y. Se nós tivermos um gameta X derivado da mãe e um X derivado do pai, nós teremos uma filha. Se tivermos um gameta X derivado da mãe e um gameta Y derivado do pai, nós teremos as características de um menino, tá? Características masculinas. Pode acontecer de ter algum problema nesse nosso zigoto, tá? Então, nós temos algumas anormalidades do cromossomo. Por exemplo, se acontecer durante a divisão e nós tenhamos, então, uma característica XXY, nós temos as características masculinas, tá? Se acontecer de termos somente um gameta com cromossomos do tipo X, nós teremos, então, uma doença conhecida como síndrome de
Turner. Essa síndrome de Turner, ela faz com que o indivíduo que tenha uma estatura baixa, puberdade tardia, infertilidade, podendo ter também má formação cardíaca e também certas dificuldades de aprendizagem. É claro que depende de cada indivíduo. E se nós tivermos somente aí o Y, né, que veio da mãe, esse feto ele é inviável, ou seja, o organismo mesmo acaba eliminando o feto porque o Y ou X ele tem muitas características que faltam no cromossomo Y. Então não tem como ter a reprodução desse feto, tá? Então lembrando sempre que nós vamos ter aí cromossomos com 23 cromossomos no espermatozoide, 23 cromossomos no ovócito, e quando eles se juntam, vão somar 46 pares de cromossomos. E nós vamos ter a fusão desses cromossomos, que dará as características de cada indivíduo. A produção de gameta ou gametogênese, ela começa durante a nossa vida embrionária. Então, essa gametogênese é dividida em diversos estágios e no final dessa gametogênese nós vamos ter a produção aí de um espermatozoide, na verdade 4 espermatozoides e um óvulo. E como que vai acontecer essa gametogênese? Então, vamos ver aqui pelos estágios. Vamos começar com a mitose. A mitose é a proliferação da célula germinativa. Então, nós vamos ter a produção de células igual à célula inicial, tanto para homens quanto para mulheres. Então, nós vamos ter aqui diversas células que são iguais à célula inicial. Na mulher, essas células são conhecidas como ovogônia. E no homem, essas células são conhecidas como espermatogônia. Tanto a ovogônia quanto a espermatogônia vai ter 46 cromossomos, ou seja, 23 pares de cromossomo. Depois, nós teremos, essas células, vão sofrer a meiose. Na meiose, nós vamos ter a replicação muito grande desse nosso DNA, mas não teremos divisão celular. E isso vai originar células com 46 pares de cromossomo, ou seja, 92 cromossomos. 46 vezes 2, 92. Então, essas células são conhecidas como célula 4N. Quando nós temos 46, é 2N. Quando temos 92, 4N. Se nós tivéssemos 23, que é o que nós vamos ter no final, nós temos 1N. Então, quando a gente fala de mulher, essa fase ela ocorre ainda no embrião, formando o ovócito primário. Já nos homens, essa fase vai acontecer durante o período reprodutivo e nós vamos ter a célula conhecida como espermatócito primário. A próxima fase é a primeira divisão meiótica. Então, o que quer dizer? Que a partir daqui, nós vamos ter a produção de células com 23 pares de cromossomo. Então, as células que estavam aí com 46 pares vão se dividir em células com 23 cada. Na mulher, nós vamos ter a produção do ovócito secundário e de um corpúsculo polar. Esse corpúsculo polar vai ser degradado. Já o ovócito secundário, ele vai para a próxima fase de divisão, tá? Já nos homens, nós vamos ter a produção de duas células, com 23 pares de cromossomo cada um,
e essas duas células vão para a próxima etapa. A próxima etapa é a segunda divisão meiótica. Aqui, os gametas vão ser divididos e vão ser transformados em células haploide, ou seja, com 23 cromossomos, sendo 22 cromossomos autossômicos e um cromossomo sexual. Então, o que acontece na mulher? Na mulher, isso só vai acontecer se o nosso óvulo for fertilizado. Então, se nós tivermos a fertilização do óvulo, nós teremos então a liberação do gameta, do nosso óvulo, e a liberação de um segundo corpúsculo polar que vai se degradar. Se nós não tivermos fecundação, esse nosso ovócito ele vai então ser degradado. Nos homens, nós vamos ter a divisão formando os espermatozoides com 23 pares de cromossomo e eles vão ser produzidos e então vão estar prontos, digamos assim, para a fecundação de um óvulo, desculpa. Uma característica muito interessante, pessoal, é que um ovócito primário feminino, ele vai dar origem a somente um ovócito secundário. Já os homens, um ovócito primário vai originar 4 espermatozoides. Vejam só, né? A diferença aí. Outra característica muito interessante é que durante o período fetal, a partir do 5º mês, nós já temos a produção aí do nosso ovócito primário, claro, né? Somente nas mulheres, porque o espermatócito primário nos homens só vai acontecer na fase reprodutiva. Outro detalhe, as mulheres elas nascem com aproximadamente 500 mil de ovócitos primários. Veja só a quantidade. É claro que muitos deles não vão chegar a amadurecer, não vão ser liberados pela ovulação. Muitos deles vão se degenerar e nós vamos aí ter a morte da maioria, tá? Mas isso aqui é mais por curiosidade também para vocês saberem dessa característica que eu acho super interessante. Após a fertilização, nós teremos então a formação do zigoto e formação do feto. Como ocorre essa formação do zigoto e formação do feto? Nós vamos ver na próxima aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as características, tanto sexuais femininas quanto masculinas, e também sobre os hormônios que dão essa característica. Então, nós vamos falar aqui, primeiramente, é claro, de como que nós vamos formar o nosso aparelho sexual feminino e o aparelho sexual masculino. Vamos começar falando sobre o desenvolvimento dos órgãos internos. Então, até as 10 semanas de gestação, nós não temos nenhuma formação de estrutura masculina ou feminina. Então, nós dizemos que o nosso feto está em estágio bipotencial. Aqui é o exemplo de 6 semanas, mas até as 10 semanas nós não teremos aí esse desenvolvimento das estruturas sexuais. Nesse estágio bipotencial, nós vamos ter as seguintes características: ducto de Miller, gônada bipotencial, ducto de Rolfe e rins.
Na mulher, nós vamos ter o desenvolvimento do córtex gonodal, então a região externa da gônada, que vai formar o ovócito. A medula, ela vai regredir e o ducto de Rolf também vai regredir. Já o ducto de Miller, ele vai se diferenciar formando a tuba uterina, o útero, o colo do útero e também a parte superior da nossa vagina. Já no homem, o córtex gonodal vai regredir, a medula gonodal vai formar o testículo e o ducto de Rolf vai formar o epidídimo, o ducto diferencial e a vesícula seminal. E o ducto de Miller vai regredir. Agora, como que acontece a diferenciação e a regressão dessas estruturas? Então, vamos começar falando dos homens, que daí se torna mais fácil entender o da mulher. O homem, ele produz um gene chamado de gene SRY. Esse gene, ele é um gene determinante do cromossomo Y. E ele vai codificar proteína, e uma dessas proteínas que ele vai codificar é conhecido como proteína de TDAH, que é a proteína do fator determinante testicular. Essa proteína, ela se liga ao DNA e ativa os genes adicionais, incluindo o gene SOX9, WT1 e SF1. Então, na presença do gene SRY, o embrião ele começa a desenvolver as características masculinas para a formação do testículo. E o testículo, então, começa a produzir hormônio. Um dos hormônios produzidos pelo testículo é o hormônio antimilleriano. Esse hormônio ele vai fazer com que ocorra degeneração dos ductos de Miller. Então, se esse ducto de Miller é degenerado, ele não vai se diferenciar, tá? Então, não ocorre diferenciação dessa região. Na mulher, como nós não temos o gene SRY, nós não teremos a produção, a diferenciação aí e formação dos testículos. E essa ausência de testosterona que é produzida pelo testículo faz com que os nossos ductos de Miller consigam se diferenciar e o ducto de Rolf ele acabe regredindo, tá? Então essa é o ponto chave da diferenciação celular, o gene SRY. Não esqueçam disso, é muito importante, tá, pessoal? Após o nascimento, a testosterona produzida pelo testículo vai converter o ducto de Miller em vesícula seminal, ducto diferencial e epidídimo, e o DHT, que é um derivado da testosterona, vai começar a controlar o crescimento da próstata. O DHT ele é muito importante no crescimento da próstata, tanto no recém-nascido, como também em indivíduos que têm câncer de próstata. Então, a alta quantidade de DHT pode causar aí um aumento generalizado da próstata e acaba aí também ocasionando câncer de próstata. Mas a gente vai falar sobre isso mais tarde. E nas mulheres, após o nascimento, como nós não temos a presença do hormônio
antimilleriano, nós vamos ter então o desenvolvimento dos ductos de Miller para formar as trompas uterina, o útero e a parede superior da vagina. Então, nós vamos ter a formação aí de todo o nosso órgão interno. No órgão externo, durante o estágio bipotencial, nós vamos ter eminência labioescrotal, tubérculo genital, suco uretal e prega uretal. Nos homens, o tubérculo genital vai formar a glande do pênis, as pregas e o suco uretal vai formar o corpo do pênis e a eminência labioescrotal, vai formar o pênis e o escroto. Nas mulheres, o tubérculo genital vai formar o clitóris, as pregas uretais e também o suco uretal vão formar os lábios menores, os ostíoos da vagina e a ureta, e a eminência labioescrotal vai formar os lábios maiores. Então, o que acontece? Nos homens, nós vamos ter a produção de DHT. Esse DHT vai induzir o desenvolvimento da genitália externa masculina. Na mulher, como nós não temos DHT e nem testosterona, nós vamos ter aí a parte genitária externa feminilizada, né? Com características femininas. Depois do nascimento, os testículos eles vão descer para a cavidade abdominal, da cavidade abdominal para o escroto, e nas mulheres nós teremos aí já a formação desse órgão externo dentro da barriga da mãe ainda, então já vai sair com todas as características. Já no homem, os testículos eles só vão descer para o escroto após o nascimento. Então, após o nascimento, nós vamos ter algumas características importantes, tanto no sistema reprodutor masculino quanto no sistema reprodutor feminino. Então, vamos ver as características anatômicas e também fisiológicas desse sistema. Vamos começar falando da reprodução masculina. Então, lembrando aí, o trato genital masculino, ele vai ser composto pela gônada, que é o testículo, pela genitália interna e genitália externa. A genitália interna é composta por glândulas acessórias e ductos, e a genitália externa é composta por pênis e por escroto. Então, vamos começar falando do testículo. O testículo é a gônada masculina, responsável pela produção de espermatozoide e também de hormônio. O testículo ele vai estar contido no escroto. O escroto ele vai manter o testículo fora da cavidade abdominal, e isso é importante porque o testículo precisa de uma temperatura menor que a temperatura corporal. Então, se acontece do testículo não descer depois do nascimento e acaba ficando na cavidade abdominal, esse menino, né, ele acaba se tornando infértil, porque não vai conseguir produzir espermatozoide devido à temperatura dessa cavidade abdominal, que é muito maior do que o desejado para a produção de espermatozoide. Mas não influencia na produção de hormônio, tá? Só influencia na produção de espermatozoide. Então, após a produção aí de espermatozoide pelo testículo, ele vai enviar esse espermatozoide aqui, ó, estão vendo?
pelos ductos deferentes. Então, esses ductos deferentes vão transportar o espermatozoide do testículo até a uretra. Então, é pela uretra que o homem faz xixi e também envia espermatozoide. Então, utiliza-se o mesmo canal tanto para ejaculação quanto para a produção de urina. Ah, pessoal, até esqueci, coloquei aqui em cima e esqueci de falar. Quando nós temos a falha da descida de um ou de ambos os testículos, nós temos uma síndrome ou doença conhecida como criptorquidismo, tá? Então, isso que é a característica, né, dessa doença, a falha na descida dos testículos. Então, ainda falando aí da genitália externa, como eu falei, o testículo e também o escroto, nós temos o pênis. O pênis ele vai ser composto por corpo esponjoso, esse que fica bem próximo à uretra, e corpo cavernoso, que fica em volta do corpo esponjoso. Tanto o corpo esponjoso quanto o cavernoso, eles são conhecidos como tecidos eréteis. Então, a combinação dos dois, é claro, vai ser conhecido como tecido erétil e vão ser os responsáveis pela ereção. Na ponta do pênis, nós temos uma região que é composta por grande quantidade de corpo esponjoso, chamado glande do pênis. E entre nenéns, né, meninos recém-nascidos, essa glande ela vai ser coberta por uma pele conhecida como prepúcio do pênis. Esse prepúcio ele vai, né, sair com o tempo, algumas crianças não saem, precisa fazer uma cirurgia, e tem algumas religiões também que eles fazem a circuncisão, que é a retirada cirúrgica também desse prepúcio do pênis. Em relação à genitália interna masculina, nós temos as glândulas e os ductos. Em relação aos ductos, eu já falei de um deles para vocês, o ducto deferente, que vai transportar os espermatozoides, e nós também temos o ducto ejaculatório. Esse ducto vai ficar aqui bem próximo à próstata, tá? Dentro da próstata, né? De verdade, ele passa. Em relação às glândulas, nós temos aí a próstata, a vesícula seminal e a glândula bulboretal. Tanto a glândula bulboretal como a vesícula seminal, elas vão liberar secreções na uretra através de ductos. Então, nós teremos ductos que vão levar aí essas secreções para a uretra. Já na glândula da próstata, elas vão se abrir diretamente, né? Essa glândula, desculpa, né? Essa glândula vai se abrir diretamente sobre o lúmen da uretra, não vai ter ducto levando até a uretra a sua secreção, tá? O que acontece aqui? Vocês estão vendo nessa imagem, ó, a próstata, ela vai circundar a uretra masculina, né? A nossa não, que mulher não tem. A uretra masculina. Então, o que acontece quando a gente fala de câncer de próstata? Lembra que eu falei para vocês lá quando tinha um aumento na produção de DHT? Então, o DHT, ele vai aumentar o tamanho da próstata e vai diminuir aqui a abertura da uretra. Então, o senhor, né, que tem o câncer de próstata, ele vai ter uma dificuldade muito grande de micção, então ele vai ter dor na bexiga, porque a bexiga vai ficar cheia, porque nós não temos aí a passagem tão livre como numa pessoa que tem uma próstata normal, tá?
Então, o sêmen, ele vai ser composto por espermatozoide, que vai ser produzido pelo túbulo seminífero, a gente já vai falar sobre isso, por muco, que vai ter função lubrificante, vai ser produzido lá pelas glândulas bulboretais, por água, que vai fornecer um meio líquido para esse sêmen, que vai ser produzido pelas glândulas acessórias, por tampões que vão neutralizar o ambiente ácido da vagina. Esses tampões eles vão ser produzidos tanto pela próstata quanto pela glândula bulboretal e também nutrientes. Esses nutrientes, como frutose, ácido cítrico, vitamina C e carnitina, vão fornecer nutrição para o espermatozoide. Esses nutrientes eles vão ser produzidos tanto pelas vesículas seminais da próstata, quanto pelas vesículas seminais do epidídimo. Nós também vamos ter enzimas que vão coagular o sêmen na vagina e depois vão liquefazer esse coágulo. Essas enzimas vão ser produzidas pelas vesículas seminais e pela próstata. Nós vamos ter zinco, que não se sabe bem ainda a função do zinco, mas em níveis baixos, a falta desse zinco pode estar relacionado com a infertilidade masculina. A origem dele ainda não é conhecida e acaba, né, sendo uma inconveniência, pois quando se faz o tratamento por infertilidade e descobre-se que é falta de zinco, tem-se uma dificuldade em saber como tratar, além de fazer, né, o aumento de zinco, da utilização de zinco por esse paciente. E o outro componente são as prostaglandinas. Essas prostaglandinas são extremamente importantes porque elas vão auxiliar na contração do músculo liso e vão ajudar no transporte do espermatozoide. As prostaglandinas vão ter origem aí das vesículas seminais. Então, esses componentes eles vão fornecer um meio de transporte para os espermatozoides e vão proteger os espermatozoides no trato genital, tanto masculino quanto no trato genital feminino. Essas secreções elas vão lavar fisicamente a uretra, por exemplo, e fornecer também algumas imunoglobulinas, lisosimas e outros componentes que têm ação antibacteriana e vão auxiliar aí no combate de patógenos no meio externo dessa uretra e auxiliam também aí na limpeza da uretra durante a passagem do sêmen. Os testículos eles possuem uma cápsula externa fibrosa, bem resistente. Essa cápsula ela envolve aí os túbulos seminíferos, que são responsáveis pela produção de espermatozoide. Esses túbulos eles estão agrupados em cerca de 200 a 300 compartilhamentos. Entre cada um desses tubos, nós temos uma parte intersticial, né? Composta aí por célula intersticial de Leydig. Essa célula vai ser a responsável pela produção de testosterona. Mas os túbulos seminíferos eles vão ser responsáveis por 80% da massa testicular de um homem adulto. Cada túbulo individual mede de 0,3 a 1 metro de comprimento, e se nós fôssemos esticar de ponta a ponta esses túbulos seminíferos, nós teríamos aí o tamanho mais ou menos, o comprimento, né,
de 2 campos de futebol e meio, para vocês terem uma ideia. Então, os túbulos seminíferos, eles vão deixar o testículo, né, aqui pela cabeça do epidídimo, e vão então se unir formando o epidídimo. Após a formação do epidídimo, nós vamos ter aí a formação do ducto deferente. Esse ducto deferente, ele vai passar por dentro do abdômen, né? E vai então desembocar na ureta. Aproximando melhor aqui o túbulo seminífero, nós conseguimos ver que, além das células responsáveis pela produção de espermatozoide, nós temos também as células de Sertoli. Essas células, elas vão secretar principalmente proteínas que vão dar suporte na produção dos espermatozoides. Mas essas células, elas também secretam inibina, ativina, fatores de crescimento, além das enzimas, das proteínas que vão auxiliar no suporte e também proteínas ligadoras de androgênio, que vão se ligar à testosterona, tá? Essas células de Sertoli, elas vão estar bem próximas aqui umas da outra, formando uma junção oclusiva. Essa junção oclusiva acaba fazendo uma restrição de movimento entre as células, né, entre os componentes, moléculas, desculpa, do lúmen e as moléculas do tecido intersticial. Então, essa barreira formada pela junção das células de Sertoli chama a barreira hematotesticular, tá? Então, fica bem aqui entre uma célula e outra. Então, por causa dessa barreira, nós vamos ter uma composição distinta, tanto do líquido intersticial como do lúmen dos túbulos seminíferos. E isso é muito importante, né? Até para a produção de espermatozoide. As células intersticiais, como eu falei para vocês anteriormente, são células que vão produzir testosterona e algumas vezes vão converter parte dessa testosterona em estradiol. Elas vão ser ativadas lá no feto para o desenvolvimento das características masculinas, daí vão ficar, vamos dizer assim, vão ficar dormindo, vão ficar inativas até a puberdade. Na puberdade elas vão ser ativadas novamente, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar no slide anterior é que aqui, ó, no lúmen do tecido túbulo seminífero, nós vamos ter alta concentração de potássio e também vamos ter hormônios esteroidais, como testosterona. É comum encontrar testosterona no lúmen do túbulo seminífero. E como que vai acontecer a produção dos espermatozoides? Então, a produção ela vai ocorrer da lâmina basal, onde nós vamos ter as células germinativas, para o lúmen, onde nós teremos o espermatozoide maduro. Dessas células germinativas, lembram-se lá, o espermatogônia, algumas vão ficar aqui, vão permanecer aqui para produzir outras células do tipo espermatogônia. E outras células vão iniciar o processo de meiose e diferenciação para originar os espermatozoides. Então, da espermatogônia, nós vamos ter a diferenciação e formação do espermatócito primário, depois espermatócito secundário, então a formação do
espermatide, né? Que já vai ser uma célula haploide para a produção aí dos espermatozoides. Então, pessoal, esse processo leva em torno aí de mais ou menos 64 dias e vai acontecer por escalonamento. Então, uma região do epidídimo vai estar desenvolvendo agora, outra região vai demorar mais uns dias para desenvolver espermatozoide, sendo que diariamente nós produzimos aproximadamente 200 milhões, nós não, né, os homens, desculpa pessoal, produzem diariamente 200 milhões de espermatozoides. Os espermatozoides recém-liberados, eles ainda não são maduros, tá? Apesar de estar escrito aqui que são espermatozoides maduros, eles não são maduros. Eles vão ser liberados ainda não maduros e não vão ser capazes de nadar. Então, eles vão ser empurrados para fora, tanto do lúmen tubular, por outros espermatozoides e também pelo fluxo de massa dos líquidos secretados pela célula discertória. Então, eles vão ser empurrados. Eles vão amadurecer porque eles vão demorar mais ou menos aí no epidídimo 12 dias para ser transportado até a uretra. Então, eles demoram aí, né? Vão ser liberados imaturos e vão então ser transportados para pelo epidídimo até a uretra e vão amadurecer durante esse envio. Uma característica também bem interessante do espermatozoide, até coloquei aqui para vocês, é que depois, né, da produção, né, eles vão se desenvolver formando um acrossomo. Esse acrossomo ele contém enzimas e auxilia na fertilização. Então, é muito importante essa estrutura. A cromatina dele é bem densa, que preenche grande parte aí da cabeça. E nós vamos ter o preenchimento aqui, né, a produção também de mitocôndrias. Nós vamos ter mitocôndrias presentes, melhor dizendo, nessa região. As mitocôndrias aqui, elas são importantes porque elas produzem energia de movimento do espermatozoide. Então, são bem importantes, tá? Então, lembrando, o espermatozoide ele vai ser composto por cabeça, peça intermediária, que são o espiral mitocondrial e também os microtúbulos, e a cauda ou flagelo, melhor dizendo, né? Também pode ser visto. Uma cauda é um flagelo, né? Que vai fazer a locomoção desse espermatozoide. Lembrando que o espermatozoide é a única célula do nosso organismo, né? Do organismo humano, que tem flagelo. Como que vai acontecer o controle hormonal da espermogênese? Então, o hipotálamo vai liberar o hormônio liberador de gonodotrofina. Esse hormônio vai atuar sobre a adenohipófise, fazendo com que ela libere FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e LH, que é o hormônio luteinizante. O FSH vai atuar lá nas células de Sartori. Vai fazer com que essas células sintetizem moléculas parácrinas que são essenciais para a mitose das espermatogônias e também são essenciais, é claro, para a espermatogênese. Ela também vai produzir proteína ligadora de andrógeno e também vai produzir inibina. Então, a proteína ligadora de andrógeno, que foi produzida pela célula discertória, ela vai ser enviada lá para o lúmen, tá?
Os outros componentes celulares vão ser enviados para o desenvolvimento do espermatozoide e a inibina vai atuar como feedback negativo, inibindo a produção de FSH. Tá? O LH vai atuar lá nas células intersticiais do testículo, estimulando a produção de testosterona. Essa testosterona pode atuar sobre a célula de Sertoli e pode ser enviado também para a circulação para efeitos masculinos secundários. Lembrando que a testosterona também vai atuar como retroalimentação negativa, tanto do LH como do hormônio liberador de gonotrofina. Tá? Então, esses são os hormônios envolvidos na espermogênese. Tá? Outro detalhe, pessoal, a testosterona, quando ela é enviada para a circulação, ela vai atuar lá nos tecidos e no tecido nós, tanto homens quanto mulheres, temos a enzima 5-alfa-redutase. Essa enzima vai converter a testosterona em dihidrotestosterona. Então, os homens que têm problema de próstata fazem a utilização de finasterida. Essa finasterida inibe essa enzima 5-alfa-redutase, que inibe a produção do DHT, que é a dihidrotestosterona. Lembrando, outro detalhe, que a dihidrotestosterona ela é mais potente que a testosterona, tá? Para alguns casos. Por exemplo, o DHT ele atua também no folículo capilar, fazendo com que ocorra queda de cabelo. Muito comum em homens, né? Por isso que causa a calvície. Eles chamam de calvície androgênica, porque está ligado ao hormônio, né? Acontece em mulheres também. Então, mulheres que têm alta concentração dessa enzima ou que produzem muita testosterona e acabam produzindo muito DHT, têm calvície androgênica também. É bem comum, tá? Os hormônios androgênicos, eles têm diversos efeitos além da gametogênese. Então, eles vão atuar nas características sexuais primárias, como órgãos sexuais internos e externos, e também nas características sexuais secundárias, como o formato do corpo, desenvolvimento de barba, espessamento das cordas vocais e efeitos comportamentais como libido. Outro detalhe, os hormônios androgênicos, eles são hormônios anabólicos que vão aumentar e desenvolver o músculo, auxiliam no desenvolvimento muscular. Tá? Então, eles promovem a síntese proteica e por isso que nós temos diversos esteroides anabolizantes que são utilizados com o intuito de desenvolver a musculatura, tá? Então, por causa dessa característica, porque esses hormônios vão promover a síntese proteica. Em relação ao sistema reprodutor feminino, nós temos uma complexidade maior, tá? Então, o trato genital feminino vai ser composto por ovário, genitália interna e genitália externa. O ovário, vocês sabem, vai ser responsável pela produção dos gametas. A genitália interna vai ser composta por vagina, útero e tubo uterino. E glândulas acessórias. Veja só, até tinha esquecido, desculpa. E a genitália externa vai ser composta por vulva, lábios maiores, lábios menores e clitóris. Então, nós já sabemos aí que é muito mais complexo, porque tem mais órgãos envolvidos, digamos assim. Ou melhor, mais estruturas envolvidas na genitália feminina. Então, vamos começar falando sobre o trato genital feminino. Como eu já falei, vai ser composto a parte externa por lábios menores, lábios maiores e clitóris.
E pela parte interna nós vamos ter vagina, canal cervical, que vai ser revestido por glândulas mucosas. Essas glândulas vão produzir secreções que vão atuar como uma barreira entre a vagina e o útero. Nós também temos o colo, né, que é onde se retira as células para o exame de Papa Nicolau, tá? E nós temos aí o útero. O útero, ele é um órgão oco, composto por musculatura, e por isso ele consegue se comprimir, contrair e também se dilatar, tá? Então, é uma característica muito importante do útero ser representado, né, ser composto por músculo. Esse útero é a estrutura onde o ovócito fertilizado irá se implantar, tá? E para levar o ovócito dos ovários para o útero, nós temos a tuba uterina. A tuba uterina é composta por músculo liso e esse músculo tem um epitélio ciliado. Esse cílio, ele envia o óvulo para dentro do útero. Olha que interessante, pessoal. O óvulo, ele não tem locomoção, ele não se locomove igual ao espermatozoide. Então, ele precisa desse epitélio ciliado para que ele seja enviado para a cavidade uterina. Ah, e um detalhe que eu esqueci que eu acho muito legal. O nosso óvulo é a maior célula do corpo humano. Vejam só que legal, né? É uma célula muito grande, né? Enquanto que o espermatozoide é uma das menores células do corpo humano. Interessante, né? Como o organismo, como o nosso corpo ele se desenvolveu para chegar a essas estruturas. Então é bem legal a parte de reprodução. O útero é composto por 3 camadas de tecido. Uma fina camada externa, que é o tecido conectivo, uma camada intermediária espessa, denominada miométrio. Essa camada ela é composta por musculatura lisa e uma camada interna, né, denominada endométrio. O endométrio ele consiste em um epitélio com glândulas e essas glândulas elas conseguem aumentar a espessura do endométrio, que varia muito dependendo da ordem do ciclo menstrual. As células de revestimento desse epitélio, elas são alteradas e proliferam-se e elas conseguem ser desprendidas do epitélio e acabam fazendo com que esse desprendimento cause, né, sangramento, que a gente conhece como menstruação. O ovário vai ser responsável pela produção de gametas. Então, no ovário, nós vamos ter folículos, que são os precursores dos gametas, em diversos estágios de maturação. Então, nós vamos ter folículo primário, folículo secundário, folículo terciário, folículo dominante e também o folículo que vai ser enviado aí, né, geralmente o dominante, que vai ser enviado para ovulação. A partir do momento que nós enviamos esse ovócito para o útero, para o útero, nós temos um rompimento do folículo. Esse rompimento desenvolve-se transformando em um corpo lúteo. E esse corpo lúteo vai produzir diversos hormônios, a gente já vai falar sobre isso. E caso
ocorra a gravidez, esse corpo lúteo ele vai permanecer por mais tempo, e caso não ocorra a gravidez, esse corpo lúteo vai ser regredido e então vai ser aí degenerado. Então vamos ver como que ocorre o desenvolvimento desse folículo em cada estágio. Então vamos começar com o folículo primordial, que é antes do folículo primário. Esse folículo primordial ele vai estar em repouso. Ele vai ser bem pequeno, tem aí um tamanho mais ou menos de 0,03 milímetros, e ele vai apresentar 92 cromossomos. Então, ele vai ser uma célula 4N. Ele tem células precursoras da camada das células glanulosas, né? Mas ele ainda não tem células glanulosas. E ele vai ter lâmina basal presente. Já no folículo primário, esse folículo ele vai estar em crescimento. Nós já vamos ter aí um aumento no tamanho e nós vamos ter um ovócito primário aumentado. Nós vamos ter o aparecimento da zona pelúcea. Essa zona é uma capa de glicoproteínas que vai proteger o ovócito. E nós temos o surgimento da célula, né, da parte glanulosa da célula. Então, nós começamos a observar aqui, ó, essa camada de células glanulosas, tá? Lâmina basal também vai estar presente. No folículo secundário, nós vamos ter um crescimento ainda da célula, vai aumentar o tamanho. Ele vai ser conhecido como ovócito primário aumentado. Vai ter presente a zona pelúcida e a camada de célula granulosa tem de 3 a 6 camadas, tá? Nós vamos ter o aparecimento da teca, que é essa região aqui, ó, vocês conseguem ver que fica para cima das células da glanulosa, e a vascularização também aparece. No folículo terciário, nós vamos ter um crescimento, as células aí vão praticamente multiplicar-se, né? O tamanho delas vai ser muito maior, que aqui era 0,2, agora ela vai de 0,2 a 2 milímetros. Vai ter zona pelúcida presente, a zona glanulosa agora aí, ó, tá em múltiplas camadas. E nós vamos ter o desenvolvimento do antro, que é esse líquido que fica aqui abaixo da célula glanulosa. Então, nós vamos ter o preenchimento das camadas glanulosas pelo líquido. Outro detalhe, a teca, ela vai estar aí numa divisão de duas camadas. A camada interna dessa teca vão ser células secretoras e pequenos vasos sanguíneos. E a camada externa é composta por tecido conectivo, músculo liso e também grandes vasos sanguíneos, tá? Então, nós vamos ter aí os vasos sanguíneos presentes na teca. Já no ovócito pré-ovulatório, que é o nosso folículo dominante, nós vamos ter aí um crescimento rápido desse folículo, vai ter em torno de 5 até 20 a 30 milímetros. Esse folículo ele vai sofrer meiose para completar-se e formar uma célula 2N e um corpúsculo polar. Então, aqui não dá para a gente ver, mas eu não tenho aqui nenhum desenho, mas dá para ver esse corpúsculo polar sendo formado, tá? Nós vamos ter a zona pelúcida, né, presente, e vamos ter
um aumento no número de célula da célula glanulosa. Também vamos ter um aumento no tamanho desse antro, tá? Vai ser bem comum esse aumento. Vamos ter ainda a lâmina basal e a vascularização vai ser aumentada. Desde o folículo primordial até o folículo dominante, nós temos uma fase chamada como fase folicular. Essa fase ela termina na ovulação. Então, daqui até aqui, nós temos a fase folicular. Então, nós temos a ovulação. Depois da ovulação, nós vamos ter a formação do corpo lúteo. Esse corpo lúteo, ele é responsável por secretar hormônios, ele não tem mais ovócito, não tem zona pelúcida, as células glanulosas foram convertidas em célula lútea e nós não vamos ter mais o antro. O antro ele foi preenchido com células migratórias. A lâmina basal ela vai desaparecer, que ela estava aqui, ó, entre a teca e a célula glanulosa, então ela desaparece. A teca ela também vai ser convertida em células lútea e a vascularização vai aumentar, principalmente porque vai secretar hormônio. Vocês lembram? O hormônio é secretado diretamente no sangue, então precisa vascularizar aquela região, tá? E depois do corpo lúteo, nós vamos ter o corpo albicante pós-lúteo ou corpo lúteo regredindo, né? Esse corpo lúteo, ele não vai ter nenhuma atividade, não tem ovócito, não tem zona pelúcida. As células lúteas, elas vão ser degeneradas, não tem antro e as células da teca também vão ser degenerados. E a vascularização desaparece. Depois da ovulação, durante o corpo lúteo e até o corpo lúteo regredido, nós temos a fase lútea. Então, a ovulação ela é dividida em fase folicular e fase lútea. Então, o que eu falei para vocês anteriormente é o que acontece com o nosso ovócito. E o que acontece com o útero? O útero ele vai ter três fases. A fase primária, que é a fase menstrual, a fase proliferativa e a fase secretora. Por que a gente conta pela fase menstrual? Porque é mais fácil você começar contando pelo primeiro dia da menstruação. Então, a fase menstrual, ela começa a ser contada no primeiro dia da menstruação, no sangramento menstrual do útero. Essa fase, ela coincide com a fase folicular que está acontecendo no ovário, tá? A fase proliferativa, ela vai acontecer no final da fase folicular do ovário. Então, quando o óvulo foi enviado para o útero, ou seja, quando ocorreu a ovulação. Nessa fase proliferativa do útero, o endométrio ele vai começar a produzir camadas para antecipar a gestação. Então, ele vai ser desenvolvido para poder segurar a gravidez, tá? Isso é uma característica da fase proliferativa. A fase secretora, ela vai coincidir com a fase lútea. Então, após a ovulação, a fase lútea ela vai começar a liberar hormônio. Esses hormônios eles vão atuar no endométrio, causando espessamento, né, do endométrio. Então, pessoal, é importantíssimo essa fase secretora, porque ela está preparando ainda, né, do mesmo jeito que a proliferativa, mas agora induzida por hormônios que estão sendo produzidos pelo corpo lúteo. Então, ela está, né, preparando ali a parte do útero para segurar a gravidez.
É claro que, se nós não engravidamos, vai então ser essa fase secretora vai evoluir para a fase menstrual, onde nós vamos ter a retirada dessas células do endométrio que causaram espessamento. O controle hormonal do ciclo menstrual, ele é bem complexo. Por quê? Porque dependendo da fase folicular ou da fase lútea, nós vamos ter o aparecimento ou a predominância de algum hormônio. Por isso ele é bem complexo. Eu vou tentar explicar para vocês da forma bem resumida, né, sem dar muito detalhe, até porque eu acho que nem se tem o que tanto falar desses hormônios, apesar de ser bem complexo. Qualquer dúvida, vão anotando aí para vocês me perguntarem. Então, pela fase folicular inicial. Nessa fase, nós vamos ter a produção de GnRH, que é o hormônio liberador de gonotrofina, mas em pequena concentração. Esse hormônio vai estimular a produção de FSH e também de LH. O FSH e o LH eles vão atuar lá nos folículos. O FSH vai atuar nas células glandulosas e o LH vai atuar na célula teca. O LH atuando na célula teca vai estimular a produção de andrógeno. O andrógeno vai atuar estimulando a célula glandulosa também. Essa célula glandulosa, ela vai produzir o AMH. Esse AMH, vocês lembram o que é? É o hormônio antimileriano. Lembram-se lá que ele estava presente também durante o desenvolvimento das características sexuais lá no feto. Esse hormônio antimileriano produzido pelas células glandulosas vai fazer com que não ocorra a maturação de outros folículos. Então, ele vai interromper a produção, a maturação de outros folículos, tá? Então, é por isso que ele é muito importante na produção aqui por esse folículo que está sendo estimulado. Por quê? Porque senão nós vamos ter 2 ovócitos sendo liberados, tá? O estrógeno, quando ele não está em alta concentração, né, ele vai promover uma retroalimentação, fazendo com que não ocorra mais a produção do nosso hormônio liberador de gonotrofina, não diminuindo também a liberação de FSH e LH, mesmo ele não estando em concentrações tão altas, tá? Ele vai ter uma concentração alta mais aqui na fase folicular. Aqui ele começa, tá vendo aqui, ó? Ele começa a ser estimulado, a produção começa a ter um estímulo. O estrógeno, que foi produzido pelas células glandulosas, ele faz um feedback com elas mesmas. Então, ele vai estimular aqui, ó, positivamente essa célula para a produção de mais estrógeno, tá? É importante esse feedback negativo que ele vai dar nos outros hormônios para que não induza a maturação de novos folículos. Então, tanto o estrógeno quanto o AMH, eles vão diminuir a produção, a estimulação e maduração de outros folículos, tá? Na fase folicular tardia, nós vamos ter aí o fim da fase folicular e a ovulação. Então, nós vamos ter níveis elevados de estrógeno e também vamos ter um aumento na produção aí, vamos ter um aumento, não, surgimento na produção de progesterona. Então, vamos ver aqui, ó, nós vamos ter o folículo, né, que foi estimulado,
As células glanulosas nesse estágio vão produzir grande quantidade de estrógeno e olhem aqui, o estrógeno vai estimular o nosso hormônio liberador de gonotrofina. Mas aqui ele está em grande quantidade. Vocês estão vendo aqui, ó? Ó o estrógeno aqui, ó. Estão vendo? Aí é a maior concentração de estrógeno que a gente vai ter. E essa grande concentração vai estimular a produção de hormônio liberador de gonotrofina, que estimula, né, a produção de FSH e também LH. Lembrando, nós vamos ter a liberação de andrógenos que vão estimular as células da glanulosa. Essas células da glanulosa também vão fazer produção de progesterona para preparar o útero para o recebimento de um feto, de um possível feto, porque está ocorrendo a ovulação. E a inibina, ela vai atuar suprimindo o FSH. O estímulo do LH nessa fase é muito importante. Por quê? Porque ele vai estimular a meiose, formando duas células diploide com 23 cromossomos, tá? E nós temos depois a fase lútea inicial. Então, vocês estão vendo aqui, ó, vou voltar um pouquinho aqui, que depois desse pico enorme aqui de LH e também estrógeno, quando a gente vai para a fase lútea, esse pico diminui exageradamente, estão vendo? Então, nós vamos ter uma diminuição de FSH e de LH. Por quê? Porque nós temos um corpo lúteo agora. Esse corpo lúteo vai secretar estradiol, progesterona e inibina, e eles vão atuar com feedback negativo, inibindo aí a produção de hormônio liberador de gonotrofina e também inibindo a adenohipófise, tá? A fase lútea tardia, nós vamos ter aí um aumento na produção de FSH e de LH para o desenvolvimento de novos folículos. Então, nós vamos ter a morte do corpo lúteo, vai diminuir a concentração de estrógeno e progesterona, e isso faz com que o FSH e LH aumente, tá? Aqui, um outro detalhe, a fase folicular, ela vai preparar, lembrando sempre, o útero para a gestação. Por isso, nós vamos ter um aumento na produção de progesterona. Pessoal, só para lembrar vocês, porque eu tenho certeza que alguém vai me perguntar, por que, professora, que aqui na fase inicial o estrogênio inibe o hormônio liberador de gonotrofina e aqui na fase folicular ele estimula? Primeiro, aqui o estrogênio ele vai estar em baixa concentração comparado com a fase folicular. Então, se vocês olharem aqui, nós vamos ter um pico que vai começar a ocorrer do estrogênio na fase folicular, tá? Então, essa concentração, apesar de não muito grande e por não estar muito concentrada, vai fazer a inibição desse hormônio liberador de gonotrofina e é essencial, lembrando que nós não queremos a estimulação de mais de um ovócito. Então, quando nós inibimos o hormônio liberador de gonotrofina, nós vamos ter a maturação de somente um ovócito. Já aqui, nós temos alta concentração dos estrogênios, essa alta concentração estimula o GnRH e por que é essencial? Porque nós precisamos do hormônio luteinizante para a meiose. Então, é extremamente importante para a divisão celular. Então, por isso que o nosso organismo
estimula a produção de hormônio liberador de gonotrofina quando tem alta concentração de estrogênio, tá? E para finalizar nossa aula, vamos falar sobre as características sexuais femininas. Então, os estrógenos, eles apresentam, além da gametogênese, diversos outros efeitos sobre o organismo feminino. Então, começando com as características sexuais primárias, que são os desenvolvimentos dos órgãos sexuais internos e externos, e as características sexuais secundárias, que é o desenvolvimento de mama e também distribuição de gordura corporal. Então, é por causa dos estrógenos que as mulheres têm distribuição de gordura corporal mais concentrada, digamos assim, na bunda e nas coxas. É mais comum ter essa gordura. Na bunda não, né? Vamos falar mais bonito, nas nádegas e nas coxas. É mais comum essa região aí ter gordura em mulheres. Lembrando ainda que as mulheres também produzem hormônios andrógenos, tanto testosterona quanto DHT. Esses hormônios eles são produzidos na sua grande maioria pelo córtex da glândula suprarrenal e também são produzidos pela célula da teca. Esses hormônios eles vão ser responsáveis pelo crescimento dos pelos pubianos e também axilares e também são responsáveis pelo libido. Lembrando ainda que os hormônios androgênios, melhor dizendo, eles são hormônios anabólicos e promovem a síntese proteica, então também auxiliam na produção de massa muscular nas mulheres. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o desenvolvimento do feto, tá? Espero vocês. Até a próxima. Tenham uma boa semana. Tchau!